em Juízes, no capítulo 16. Juízes, capítulo 16, que diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou Sansão com as 2 colunas do meio em que sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. Então, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que havia nela. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa do seu pai, e tomaram-no e subiram com ele e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. E ele julgou a Israel por 20 anos. Ele julgou a Israel por 20 anos. Queridos, aqui esta palavra, ela fala de um homem muito forte chamado Sansão. Muito forte. Ele sozinho, ele enfrentou um dia 1000 homens e ele venceu, sozinho. 1000 homens e venceu. Mas ele era muito forte, só que por outro lado, ele tinha uma fraqueza. E a fraqueza dele estava na alma dele. Ele era fraco na alma. E ele foi seduzido, ele se deixou seduzir pelas mulheres filisteias, que era o povo inimigo do seu povo. E é inconcebível que alguém faça uma aliança com o inimigo. Se você fizer uma aliança com aquilo que quer te derrubar, você obviamente vai ser derrubado. E ele faz essa aliança. E ali aos poucos ele não percebe, mas ele vai perdendo a força. Mas o que eu quero falar hoje não é sobre somente a queda de Sansão, que obviamente aquele que está em pé olhe para que não caia. Eu quero falar sobre o poder de superação de Sansão. Porque quando Sansão, ele dá essa brecha, perde a força, e ele vai perdendo aos poucos, até o momento que os filisteus o capturam através de Dalila. Sansão, ele vira escravo dos filisteus, ele rodava o moinho no cárcere, que era ali o que o escravo fazia, cegaram ele, amarraram ele com correntes e cegaram ele, tiraram os olhos, cortaram o cabelo dele. Só que a superação, ela estava realmente no coração, no sentimento de Sansão. Chegou um momento que ele falou: Senhor, eu quero superar essa situação. O Senhor me levantou, eu tenho um chamado, eu tenho muita coisa para fazer. Eu não posso me entregar nessa situação. Ainda que eu estou sem visão, ainda que eu estou preso nessa situação, tem um caminho, há um caminho. E o caminho é realmente você se refazer. A resiliência. A resiliência, o que é a capacidade que alguém tem de se refazer. E Sansão, ele achou essa resiliência. Ele clamou a Deus, e Deus, ali diante de um clamor sincero, e a palavra de Deus fala, abrindo um parênteses em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E ele clama ao Senhor com um coração sincero, e ele fala: Deus, me faz superar essa cegueira, me faz superar essa fraqueza, me faz superar, eu sei que eu fui derrotado, mas agora, Senhor, se eu me entregar aqui, eu vou morrer na vergonha, e eu não quero morrer na vergonha. Então ele entende que ele precisava, em primeiro lugar, se levantar. E hoje, eu quero dizer, não importa a situação que você esteja, Deus quer te levantar, só que depende de um passo seu, depende de um clamor seu, depende de uma reversão sua. Então não importa se a sua alma está abatida, não importa se você se sente um derrotado, não importa se você se sente fraco hoje, vira esse jogo, vira esse jogo, porque se você clamar, Deus vai te ouvir. E a palavra fala que Deus ouviu a voz de Sansão, ele clama e fala: Deus, me devolve a força só mais uma vez. E Deus ouve a voz dele. E nesse dia que Deus ouve a voz dele, ele está diante de quase todos os filisteus, dentro do palácio dos filisteus, um lugar onde eles faziam festas, e ali todos davam risada: cadê o Sansão forte?
Cadê aquele lá que falava que nunca ia ser vencido? E Sansão ali, e o Sansão estava com o moço do lado, e ele pede para o moço levar ele bem para o meio do lugar. E ali ele clama, e ele fala: Deus, me dá só mais uma vez a força. E Deus dá. E ele balança o lugar, as colunas, e ali cai todo aquele lugar em que eles estavam. Cai toda aquela estrutura e todo mundo morre, inclusive Sansão. Mas a palavra fala que no seu último dia de vida ele matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. O que eu aprendo com essa palavra? Foi um final triste? Foi. Isso é um aprendizado, porque tem coisas que a gente vai fazendo que muitas vezes não tem volta. O resultado é morte. Porém, há coisas que ainda dá para consertar. Tem coisas que você pode superar. Porque eu aprendo, a lição dessa história é que se você clamar a Deus, não importa a condição que você esteja, Deus pode te dar uma vitória maior do que você já teve na tua vida. Então pense nisso, reflita nisso, porque é tempo de superação, é tempo de virada na tua vida. E esse segundo semestre pode ser o melhor segundo semestre da sua vida, se você quiser, se você clamar, se você colocar Deus na frente, se você se levantar. Que Deus te abençoe. Essa foi a palavra que